Olá, seja muito bem-vindo. Espero que esteja tudo bem com você. No vídeo de hoje, irei resolver as atividades do PET final avaliativo do Plano de Estudo Tutorado do segundo ano do ensino médio, finalizando então o nosso estudo não presencial. Eu sou a professora Ellen Mendonça e esse é o meu canal. E antes de iniciarmos o vídeo, hoje eu quero agradecer principalmente a você que se inscreveu no canal, que ativou o sininho, que deixou o seu like, registrou nos comentários a sua gratidão ou que ajudou outras pessoas compartilhando os meus vídeos. Então o like hoje é para você em especial. Então agradeço muito a você que partilhou comigo, caminhou comigo nessa jornada aí de estudo não presencial. E eu quero deixar o meu abraço especial para Silvana Borges, Graciele, Marcelo Cunha, para Gabi, para Ricardo Martins, Rayane Lima, Evelyn Cauane. Então, um grande abraço a vocês que registraram aí a participação nessa última semana. Grande abraço a cada um de vocês que estiveram comigo durante esse período. Então, vamos lá? O PET final avaliativo, ele traz como eixo temático os materiais, quantidade de matéria, propriedades coligativas de soluções, energia, entalpia, materiais, velocidade das transformações químicas, equilíbrio nas transformações químicas e energia, movimento de cargas elétricas. Objetos de conhecimento, estequiometria, propriedades coligativas, termoquímica, cinética química, equilíbrio químico e eletroquímica. As habilidades a serem desenvolvidas, conceituar a grandeza e quantidade de matéria, materiais, propriedades coligativas de soluções, conceituar a entalpia, reconhecer a variação nas velocidades das transformações químicas, reconhecer o equilíbrio químico nas reações químicas e fazer previsões sobre sua mudança, representar as transformações químicas por meio de semi-reações. E os conteúdos relacionados nesse PET são identificação do átomo, constante de Avogadro, propriedades coligativas, reações endotérmicas e exotérmicas, entalpia de formação, ligação e combustão, lei de Hess, variação na velocidade das reações químicas, equilíbrio estático e dinâmico, e também o princípio de Le Chatelier. Então, vamos à resolução das atividades. Se você tiver alguma dúvida no decorrer, registre nos comentários, que irei ajudar. Atividade 1. É comum o motorista adicionar um fluido aditivo ao radiador do automóvel em regiões mais frias, como no sul do país, ou em países de climas mais frios, como Estados Unidos, Canadá, países europeus. A prática de adicionar aditivos especiais a radiadores de automóveis é bastante comum, pois esses aditivos alteram algumas propriedades físicas da água. Que alterações podem ocorrer com as propriedades físicas da água? E qual é o nome dado a essas alterações? Nós sabemos que a adição do fluido aditivo aos radiadores automóveis nesses países tem o objetivo de reduzir o ponto de congelamento. Então, isso está associado a uma propriedade coligativa, contribuindo para que, em temperaturas muito frias, a temperatura de congelamento da água diminui, fazendo com que a água do radiador não congele. E isso é possível devido às propriedades coligativas da água e está relacionado aos 4 fatores, que é a pressão de vapor, pressão osmótica, ponto de congelamento, ponto de ebulição. Então, as propriedades específicas físicas da água, que são alteradas nesse caso, é a presença de um soluto que vai alterar a temperatura de congelamento da água. Então, ela está em destaque, como ponto de congelamento diminui. Então, essa propriedade é que está relacionada ao fato de adicionar um fluido aditivo ao radiador do automóvel. Então, essa é a crioscopia. A propriedade que está relacionada é a crioscopia. O nome dado a essa alteração é crioscopia. Então, exemplo, água congela a 0 graus, a água com sal congela a temperatura menor do que 0 graus. Então, está relacionada à propriedade coligativa crioscopia. Atividade 2.
O brasileiro consome em média 500 mg de cálcio por dia, quando a quantidade recomendada é o dobro. Uma alimentação balanceada é a melhor decisão para evitar problemas no futuro, como a osteoporose, uma doença que atinge os ossos. Ela se caracteriza pela diminuição substancial de massa óssea, tornando os ossos frágeis e mais suscetíveis a fraturas. Considerando o valor de 6 vezes 10 a 23 mol menos 1 para a constante de Avogadro e a massa molar do cálcio igual a 40 gramas por mol, qual a quantidade mínima diária de átomos de cálcio a ser ingerida para que uma pessoa supra suas necessidades? Bom, então vamos, massa de cálcio ingerida por dia, de acordo com o enunciado, 500 miligramas. A quantidade recomendada seria o dobro, ou seja, 2 vezes 500 miligramas, que dá aí 1000 miligramas, que equivale a 1 grama de cálcio. Então, 1 grama de cálcio corresponde a quantos átomos? Então, de acordo aí com a informação e que nós podemos consultar a tabela periódica, um átomo de cálcio tem massa equivalente a 40 gramas. E como é 1 mol de átomos, equivale a constante de Avogadro, que é o 6 vezes 10 a 23 mols menos 1. Então, multiplicando aqui, fazendo uma regra de 3, multiplicando 40 vezes x e 1 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 mol menos 1, nós temos então essa conta. Vamos eliminar aqui grama, porque nós queremos saber qual que é a quantidade de átomos, então nós vamos ter aqui mol de átomos, né? Então, já eliminamos aí a massa. Multiplicando 1 vezes 6 e dividindo por 40, vamos chegar ao valor de 0,15 vezes 10 elevado a 23 vezes mol menos 1. Então, trabalhando a vírgula, passando a vírgula uma casa para a direita, nós estaremos diminuindo a potência em uma casa. Então, a resposta aí, 1,5 vezes 10 elevado a 22 mols de átomos de cálcio. Essa é a quantidade ingerida para que uma pessoa supra suas necessidades. Então, alternativa B, 1,5 vezes 10 elevado a 22 mols de átomos de cálcio, certo? Atividade 3. Diversas reações cotidianas envolvem a troca de calor, seja ganhar calor ou perder calor. Esta área de estudo chamamos de termoquímica. Na termoquímica, as reações termoquímicas dão origem a gráficos termoquímicos. Considere o seguinte gráfico. De acordo com o gráfico ao lado, indique a opção que completa respectivamente as lacunas da frase. A variação da entalpia, ΔH, a reação porque se processa calor. Então, vamos lá. De acordo com o gráfico, nós temos reagente, a entalpia do reagente A mais B, entalpia do produto C mais D. Então, a gente percebe que a energia do produto é maior do que a do reagente. Isso significa que a reação A mais B absorveu o calor, representado por ΔH, para se transformar nos produtos C mais D. Então, se ela absorve calor, ela é uma reação endotérmica. Então, eliminamos aqui letra A, D e E. Se a reação é endotérmica, o seu ΔH é positivo. Se ele é positivo, significa que a reação absorveu o calor. Então, a alternativa que completa é a variação de entalpia positiva, a reação é endotérmica, porque se processa absorvendo o calor. Então, nós temos como resposta a letra B, certo? Vamos então para a atividade 4. No diagrama a seguir, estão representados os caminhos de uma reação na presença e na ausência de um catalisador. Com base nesse diagrama, é correto afirmar que... Vamos analisar o diagrama. Temos aqui uma reação em que a energia do reagente ela é menor do que a energia do produto. Então, temos aqui uma reação endotérmica. A curva 1 e 2 representa a energia com ativação, energia de ativação com catalisador e sem catalisador. Então, vamos analisar cada uma dos itens. A curva 2 se refere... Bom, vamos registrar antes o que significa cada item da região do gráfico.
Então, a curva 1 é a reação não catalisada, a curva 2 é a reação catalisada, o EA1 é a energia de ativação da reação não catalisada, o EA2 é a energia de ativação da reação catalisada, o ΔH é a variação da entalpia da reação endotérmica, e vamos então analisar as questões. A curva 2 se refere à reação catalisada e a curva 1 se refere à reação não catalisada? Isso está correto. B. Se a reação se processar pelo caminho 2, que é a curva menor, ela será mais lenta? Incorreto, ela será mais rápida. Veja que o caminho que a reação percorre é menor, então isso significa que ela seja mais rápida. C. A adição de um catalisador à reação diminui seu ΔH? Não. A adição de um catalisador não altera o ΔH, simplesmente vai tornar com que a reação seja mais rápida, porque diminui a energia de ativação, né? Percebe-se pela distância que nós temos aqui da energia de ativação em 2, no gráfico, que a reação 2 ela se processa mais rápido porque ela tem catalisador. Então, não altera o seu ΔH. O ΔH continua o mesmo. A letra D, o complexo ativado da curva 1 apresenta a mesma energia do complexo ativado da curva 2? Não, olha a diferença aqui da reação catalisada com a não catalisada. Então, é incorreta. A curva 1 refere-se à reação catalisada e a curva 2 se refere à reação não catalisada. É o inverso, como nós já resolvemos na letra A. Então, a alternativa correta que nós podemos afirmar é que a curva 2 refere-se à reação catalisada e a curva 1 refere-se à reação não catalisada, certo? Atividade 5. No início do século XX, a expectativa da Primeira Guerra Mundial gerou uma grande necessidade de compostos nitrogenados. Haber foi o primeiro na produção de amônia a partir do nitrogênio do ar. Se a amônia for colocada num recipiente fechado, sua decomposição ocorrerá de acordo com a seguinte equação química não balanceada. Amônia se decompondo em gás nitrogênio e gás hidrogênio. As variações das concentrações com o tempo são ilustradas na figura a seguir. PS. A. Classifique o equilíbrio acima em estático ou dinâmico e justifique a sua resposta. Bom, como nós sabemos, o equilíbrio é dinâmico. A temperatura constante, as taxas de desenvolvimento das reações direta e inversa são iguais. E as concentrações de reagentes e produtos são estáveis, mas dificilmente são iguais. B. Escreva a constante de equilíbrio para a reação acima. O nosso primeiro passo para escrever a constante de equilíbrio é verificar se a equação está balanceada. Percebemos que ela não está, porque temos aqui 3 hidrogênios, 2 hidrogênios. No reagente 1 nitrogênio, no produto 2 nitrogênios. Então, vamos balancear de forma que a equação fique balanceada. Então, nós temos como reagente 2 mols de amônia se decompondo em 1 mol de nitrogênio e 3 mols de hidrogênio. Então, percebemos que é preciso 2 mols de amônio para que haja decomposição em 1 mol de nitrogênio e 3 mols de água. Então, vamos agora interpretar o gráfico. Veja, nós temos no tempo zero reagente amônia, que está em maior concentração. Então, vamos colocar aqui concentração 1, 2 e 3, são valores genéricos para facilitar o entendimento. Então, temos aqui no tempo zero, 0 de A e B e concentração 2 de amônia. Então, podemos afirmar com certeza que C é a amônia. Logo, A e B são os produtos. A proporção é 1 mol de nitrogênio para 3 mols de hidrogênio. Então, veja, 1 mol de A para 3 mols de B. Logo, então, já podemos identificar quem são as substâncias. Logo, nós temos os compostos A
é o nitrogênio, B, o hidrogênio e C, a amônia. E a nossa constante de equilíbrio, nós temos Kc igual à concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Quem são nossos produtos? Nitrogênio e hidrogênio. Então, a concentração de hidrogênio elevada ao cubo, porque nós temos aqui o coeficiente 3, vezes a concentração de nitrogênio elevado a 1, porque não aparece, dividido pela concentração de amônia elevado a 2, porque tem um coeficiente 2, certo? Então, atividade bem gostosa aí de resolver, não é mesmo? Atividade 6. Faça o balanceamento por oxirredução da reação abaixo, indicando o NOx de cada elemento químico e determine quem oxidou, quem reduziu. Então, temos aí o dióxido de manganês reagindo com o brometo de hidrogênio, formando o brometo de manganês, mais o bromo e água. Bom, para resolver uma reação de balanceamento de oxirredução, o primeiro passo é identificarmos os NOx de cada elemento. Depois, observar quais elementos sofreram variação de NOx, aumentando ou reduzindo seu NOx. Então, vamos inicialmente aqui, o oxigênio tem NOx menos 2, logicamente o manganês vai ter NOx mais 4. Por quê? Para zerar a molécula, as valências, as cargas da molécula, nós igualamos, como ela é uma molécula neutra, nós igualamos a zero. Então, 2 vezes menos 2 mais 4, menos 4 mais 4, zero. No HBr, o bromo tem NOx menos 1, hidrogênio mais 1, zerou. O bromo menos 1 vezes 2, menos 2. Então, o manganês vai ter NOx mais 2. O Br2, como é uma substância assim em estado padrão, NOx zero. E da água, oxigênio menos 2, para zerar, hidrogênio mais 1. Logo, nós já temos todas a determinação aí do NOx. Agora, vamos observar quais NOx variaram. Podemos perceber que o manganês variou de mais 4 para mais 2. Logo, nós temos aí de mais 4 para mais 2, nós temos uma redução. Então, vamos ao bromo. Bromo variou de menos 1 para 0. Então, de menos 1 para 0, o NOx está aumentando, então está sofrendo oxidação. Então, para o manganês com a variação de mais 4 para mais 2, houve aqui uma redução de NOx. Então, sofreu redução, logicamente, o manganês é o agente oxidante. Para o bromo, a variação no caso de elétrons do manganês variou em 2, né? De mais 4 para mais 2 variou em 2. Como o manganês tem coeficiente 1, então nós multiplicamos por 1, a variação de elétrons aqui da redução, que são a quantidade de elétrons recebidos, são 2. Vamos agora para outra espécie, que é o bromo, que sofreu oxidação, porque variou de menos 1 para 0. Então, de menos 1 para 0, variou em 1. Então, multiplicamos a quantidade de elétrons que o bromo vai doar com a quantidade do índice do bromo. Então, 1 vezes 2, 2. Então, a quantidade de elétrons doados e recebidos nessa oxidorredução são 2 elétrons. O que a gente faz? Esses 2 elétrons, que são a quantidade de elétrons da redução, a gente coloca como coeficiente na espécie que está sofrendo oxidação. Então, 2 bromos. Logicamente, 2 bromos aqui, nós vamos acertar o bromo do outro lado do reagente com 4. A mesma forma, a gente faz com a quantidade de elétrons que foram doados pela oxidação. Vamos multiplicar também por 2. Vamos acertar o coeficiente agora. Temos aqui 2 vezes 2, 4 bromos, mais 2 vezes 2, 4 bromos. Total aqui de 8 bromos. Vamos acertar agora o manganês. Temos então aqui 2 manganês, aqui nós temos 1. Então, 2 manganês. Faltando então a água. Temos aqui 8 hidrogênios, aqui nós temos 2, então vamos multiplicar por 4. Então, assim, determinamos quem oxidou, quem reduziu, ou seja, quem oxidou foi o bromo, quem reduziu foi o manganês. Logicamente, o manganês é o agente oxidante e o bromo é o agente redutor, certo?
Assim, finalizamos então as atividades aí do PET final avaliativo. Eu quero agradecer muito a você que ficou comigo aí nessa jornada, assistindo as aulas, fazendo as atividades, fazendo o seu estudo não presencial. Então, meu muito obrigado por você que se inscreveu no canal, deixou seu like, você que compartilhou os vídeos. Então, para você hoje, o meu grande abraço e o meu muito obrigado. Grande abraço para você e até a próxima aula. Fique com Deus.